Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo à nossa egrégora de amor. Para quem ainda não me conhece, sou Mônica de França, sou terapeuta complementar e pedagoga. E hoje, gente, vamos de aulão. Eu resolvi trazer conhecimento para vocês, porque afinal de contas, conhecimento nunca é demais. Hoje nós vamos falar de um tema que provavelmente você já tem ouvido por aí e talvez não tenha dado tanta atenção. Vou trazer também algumas curiosidades para vocês sobre esse tema que é tão importante para o nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então aproveita, pega papel e caneta, chama aí a sua mãe, seu tio, sua avó, chama a galera para essa aula que eu preparei aqui com muito carinho para vocês. Aproveite também, pegue aí a sua garrafinha de água, tá? Porque ao final da aula nós vamos ter uma meditação guiada, tá? E é muito importante hidratar, muito importante. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente antes de aprofundar aqui no nosso conteúdo é o seguinte: é na nossa infância que nós começamos a desenvolver o nosso ego, tá? O nosso ego é aquilo que nós somos, é aquilo que nós reconhecemos como pessoa, tá? Traz também características, personalidades, mas mais à frente a gente vai explicar melhor e direitinho o que é esse ego que todo mundo fala, tá? Segundo ponto, gente, a infância é a nossa base. O que quer dizer isso, Mônica? Quer dizer que tudo que você aprende lá na infância vai direcionar a sua vida adulta, tá? Então, tudo que você aprendeu vai servir como alicerce para aquilo que você vai vivenciar aí o resto da sua vida. Por isso, gente, que a infância é uma das fases mais importantes. E, infelizmente, nós percebemos que é uma das fases tratadas com menos importância, tá? E aqui eu quero chamar a atenção também de nós, como pais, educadores e seres humanos, tá? Porque, afinal de contas, muito provavelmente você também já auxiliou aí o desenvolvimento de alguma criança. Se não foi como educador, professor, foi como pai, como um tio, estando presente, passando um certo tipo de conhecimento. Então, é muito importante que a gente tenha noção disso. O que a gente promove, o que a gente propõe para a vida dessa criança, ela vai muitas vezes absorver como verdade absoluta e isso vai se tornar a base sólida para toda a sua vida, tá? Então é muito importante essa fase. A nossa criança vive em nós. Isso quer dizer o quê, Mônica? Que se você é adulto, muito provavelmente você já se pegou tendo alguns comportamentos infantis. E se você não percebeu isso em você ainda, com certeza você já percebeu no outro. Por quê? Mesmo que nós tenhamos crescido, amadurecido, é como se a nossa criança interior ela ficasse lá dentro, direcionando os melhores caminhos que a gente precisa tomar, né, na nossa vida, de acordo com aquilo que ela aprendeu. Olha que responsabilidade, hein? Pois é. E outra coisa que é importante também falar para vocês é que nossa mente é atemporal. Então, para ela não existe presente, passado, futuro, é uma linha contínua. O que isso quer dizer? Que se de repente a criança passou por algum problema no passado, ou trauma, isso se estende durante toda a sua vida e de acordo com os gatilhos que ela venha ter, ela vivencia aquela dor como se fosse o momento exato do trauma. Tá? Então, essas 4 informações que eu passei para vocês aqui são muito importantes, tá? Guarde isso, anote num papel. E elas também vão servir como base daqui em diante para o restante do conteúdo, tá certo?
Bom, gente, para acompanhar o conteúdo daqui para frente, é muito importante que vocês tenham em mãos também aquele e-book que eu disponibilizei no Dia das Crianças. Então, se você ainda não baixou, vá aqui na descrição do vídeo e resgate esse e-book, ele é gratuito, tá? E eu fiz para você com todo amor e carinho. Bem, então vamos seguir aqui. O que é uma criança interior? Né? O que de fato é esse termo que muitas vezes é tão utilizado e pouco entendido. Gente, a criança interior é uma parte de nós que vivenciou as primeiras aprendizagens sobre a vida, e essas aprendizagens se tornaram a base da nossa personalidade e desenvolvimento, tá? Então, todas as vezes que eu falar para você, olha, é a sua criança interior querendo se comunicar, isso é manifestação da sua criança interior. Eu estou dizendo para você que uma parte de você, certo, que viveu lá na infância, que teve um ciclo de aprendizagens que serviram como base da sua vida, ela está tendo algum tipo de problema no momento atual. Ela está com dificuldades de lidar com algumas questões, tá? Então, criança interior é isso, é a sua versão infantil, tá? Que permanece aí dentro de você, como eu falei no slide anterior, te guiando pelo melhor caminho. Olha só, muitos teóricos falaram a respeito da criança interior, outros falaram a respeito desse tema, mas com outra nomenclatura. Mas o Jung, que é um psicoterapeuta incrível, ele traz uma definição de criança interior que eu acho muito bacana. Que é assim, ele fala que uma criança interior é uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca será completo e que solicita atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. O que Jung está querendo dizer aqui? Embora nossa criança interior tenha passado por aprendizagens na infância, mesmo durante a vida adulta, nós conseguimos, com muito autoconhecimento, análise, muitas vezes terapia, reestruturar aquilo que foi aprendido na infância, certo? Nós conseguimos dar vazão, dar outro caminho para essas aprendizagens, tá? Por quê? Porque essa criança, ela está sempre em desenvolvimento. Enquanto nós estivermos vivos e encarnados aqui em planeta Terra, sempre haverá a possibilidade de aprender algo novo. Então, gente, como eu havia dito para vocês, é muito importante o desenvolvimento infantil, tá? A infância é uma das fases mais importantes da vida humana, porque, mais uma vez, é ali que nós vamos estruturar quem nós seremos, quem nós somos, tá? E vamos lá acompanhar a leitura aqui então. Assim como na natureza, os pais são responsáveis por encaminhar seus filhos para que possam, em um futuro não muito distante, ser responsáveis por si mesmos. Como nós humanos, passamos pelo mesmo processo de desenvolvimento. O que nos foi ensinado na infância permanece em nossa memória, assim como nossas vivências, tenham sido elas boas ou ruins. Então, quem é responsável pelo nosso processo de aprendizagem durante a infância? Primeiro, os pais. São as primeiras pessoas com as quais nós vamos ter contato e vão ser participantes ativos do nosso primeiro desenvolvimento. Após esse período, vem a escola. E aí, as filosofias de vida que essa pessoa segue, as religiões, tudo aquilo que tem papel educativo, doutrinador, vai influenciar esta pequena criança, certo? Então, eu usei como exemplo aqui a questão dos animais, né? Nós percebemos que muitas vezes os bichinhos eles são treinados pelos pais para aprender a caçar, andar sozinho, a se virar, porque lá na frente, né, esses bichinhos eles vão estar aí por conta própria. E com nós humanos também deveria ser assim, tá? Nós precisaríamos aprender a como viver nesse mundo de maneira harmônica com a sociedade, equilibrada, para sermos então capazes de termos autonomia dentro da nossa vida e não nos tornarmos
codependentes emocionais, codependentes financeiros, tá? Toda essa estruturação vai acontecer ali nos primeiros passinhos da infância, certo? Mas como de fato que se dá esse desenvolvimento infantil? Bom, gente, aqui eu preciso trazer a reflexão de que quando nós falamos sobre o desenvolvimento infantil, nós definitivamente não estamos falando sobre as coisas óbvias desse desenvolvimento, que é alimentar, né? É cuidar quando está doente, vacinar, levar para a escola, né? Não é apenas isso, existe uma profundidade um pouquinho maior que envolve principalmente o amparo emocional dessa criança, tá? Porque, de fato, gente, trabalhando em consultório e utilizando até a minha própria vida como exemplo, eu percebo que toda essa questão emocional que envolve a criança durante seu processo de desenvolvimento vai ter um peso muito grande, né, à medida que ela for amadurecendo. Então, como de fato se dá esse desenvolvimento infantil? Bom, gente, vamos então aqui começar a nossa linha de raciocínio através da construção do ego, tá? Grande parte do conteúdo aqui de desenvolvimento infantil eu vou basear nas teorias freudianas, que é a teoria com a qual eu tenho mais afinidade, inclusive sou estudante de psicanálise, né? Terminando. Vamos lá então. Construção do ego. Segundo o pai da psicanálise, nossa mente é formada por três instâncias: id, ego e superego. Tá? Claro, gente, que eu não vou aqui detalhar para você o que é id, o que é superego, tá? Não é necessário. Afinal de contas, esse não é o tema desse aulão aqui. Mas eu quero que você foque no que é ego. Isso é importante que você saiba, tá? Então vamos lá, o que é o ego? O ego é a porção visível de cada um de nós e normalmente é moldado ainda durante a infância através de regras sociais, cultura, escola, família, religião, grupos filosóficos e por aí vai. Então, isso aqui é mais ou menos aquilo que eu já tinha dito para vocês. O ego é a representação de quem você é. Só que esse ego, apesar de representar a sua pessoa, ele é moldado pelas pessoas ao redor. Nós, de fato, quase não temos participação na construção desse ego. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que muitas vezes é repressora. Vamos falar disso daqui a pouquinho também. Então, entenda isso. Ego é quem você é, mas você é moldado, formado por tudo que está ao redor, tá? Mesmo sendo você, eu diria que não é você. Dá para entender? Ficou meio complicado? Mas é mais ou menos isso, gente. Nós somos moldados por outras pessoas. E quando essas pessoas começam a moldar e trabalhar o nosso ego, elas vão colocando características delas em nós mesmos. Então, de fato, nosso ego é uma mistura de tudo o que a gente aprendeu, tá? Lembra que eu falei que é na infância que a gente vai começar a criar a nossa base, entender o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é. É mais ou menos isso que acontece, tá? Nós somos construídos a partir de vivências e aprendizagens relacionadas aos outros, tá? Mas, para não dizer que eu não falei sobre o id e o superego, tá? Eu trouxe aqui um resuminho prático, só para você entender um pouquinho do que se tratam essas instâncias, certo? Então, nós temos o id, né, que contém os impulsos inatos, pulsões, instintos, desejos, necessidades que não reconhecem qualquer forma social estabelecida. Aqui é importante dizer isso. Gente, o id, ele é extremamente instintivo. Então, ele quer realizar sem se preocupar muito com as normas sociais, sem se preocupar se é politicamente correto. O id é aquele maior impulso, aquele desejo, sabe? Aquela coisa bem instintiva. E aí vem o ego. O ego
é a porção visível de cada um de nós, que convive segundo regras socialmente aceitas, sofre as pressões imediatas do meio e executações destinadas a equilibrar o convívio da pessoa com os que o cercam. Então, enquanto o id é essa força instintiva do eu quero, eu vou lá e faço, o ego, veja, o ego está no meio, tentando equilibrar, porque nós não podemos, como seres humanos conscientes e racionais, agir instintivamente, tá? Respondendo a todo e qualquer impulso. Existem coisas que hoje a sociedade não aceita, não tem como um comportamento normal e sadio, certo? Então, o ego é esse freio, né? Ele tá ali mediando as questões do impulso exagerado e das normas exageradas, que no caso é o superego. O superego é o depósito de normas e princípios morais do grupo social ao que o indivíduo se vincula, certo? Então, como funcionaria aqui mais ou menos? Vou trazer um exemplo para vocês. Vamos imaginar que você viu um bolo de chocolate maravilhoso na sua frente e você tem por instinto, por impulso, comer aquele bolo inteiro. Mas isso tá, esse desejo, esse impulso vem do id. Porém, o superego fala que se você comer o bolo, você vai ter diabetes, então você não pode comer o bolo. Vem o ego e fala assim: olha, eu não posso comer o bolo inteiro, senão vai me dar diabetes. Mas eu também não preciso ficar sem comer o bolo, então eu vou comer um pedacinho. Deu para entender mais ou menos? Ok, vamos lá. Aqui, galera, a gente tem uma tabelinha organizada, tá? Correspondente ao desenvolvimento psicossexual infantil, conduzido por Freud, tá? Essa pesquisa, ela é freudiana. E aí, por que desenvolvimento psicossexual? Nós precisamos olhar para a sexualidade de uma maneira diferente do que tem sido implantado na nossa cabecinha aí no decorrer dos anos, tá? Mas nesse vídeo nós também não vamos falar sobre isso. Em um outro momento, nós vamos esclarecer um pouquinho essa questão de sexualidade, tá? Mas aqui o que Freud queria dizer com esse desenvolvimento? A parte sexual para Freud era extremamente instintiva, tá? Muito correlacionada, a gente poderia dizer, com o id. Quando a criança nasce, ela tem o quê? O instinto de comer. Se eu não comer, eu morro. Não é isso? Quando ela tem qualquer tipo de desconforto, ela chora. Por quê? Porque ela quer ter a necessidade dela suprida, certo? Então, esse desenvolvimento psicossexual está muito ligado a essas questões de sobrevivência, certo? Então, nós temos algumas fases aí. Essa tabelinha tá lá no e-book, certo? Então, se você quiser guardar esse material para você, até para você observar a linha de desenvolvimento do seu filho, do seu sobrinho, tá? Porque nós, como adultos, já passamos por essa fase. Mas podemos estar presos nelas, olha aí. Então, a gente tem a fase oral, que vai de 0 a 18 meses, tá? Essa fase, o órgão de estímulo da criança é a boca. O conflito dela é o desmame, tá? Então, quando a criança ela é desmamada, ela perde aquele prazer pela sucção do leite materno, tá? Para ela é um momento de conflito, né? É como se fosse um mini trauma gerado nessa criança. Uma transição não tranquila pode gerar algumas consequências, tá? Quando você fica preso a esse evento da infância, você pode se tornar uma pessoa dependente, tá? Agressiva, verbalmente falando. Tem muito prazer por estar discutindo, tem uma tendência exagerada pela satisfação oral, ou seja, comer demais, fumar também é um tipo de satisfação oral. Muitas das pessoas que fumam, elas falam que ao fumar elas se acalmam. Então, tudo isso pode estar muito ligado a
essa fase. Esse adulto, ele está fixado, ele está preso ali no conflito vivido pelo desmame, certo? Nós temos também a fase anal, entre os 18 meses e 3 anos. O órgão estimulado está nessa fase é o ânus. O conflito, a aprendizagem do controle da defecação. Ou seja, quando que isso aqui vai acontecer? Quando a criança entrar no desfraude, né? Enquanto ela está ali utilizando a fralda, ela consegue fazer as necessidades dela tranquilamente, ela não precisa ter a preocupação em se conter para não se sujar. Tá? Esse é uma outra transiçãozinha da infância que é muito importante a gente observar também. Tem pessoas, eu como pedagoga sei disso, porque realizei estágios, tive filho também. A fase do desfraude, às vezes, ela é muito conturbada. Muitas vezes a gente não tem muita paciência, não é isso? Porque, caramba, a criança parece que tem que aprender, já nascer sabendo que ela precisa segurar e não é assim, gente, né? Então, uma transição também mal feita, mal estruturada, pode fixar o adulto nessa fase. E aí, quem vai ser esse adulto futuramente? Ele vai ter tendências pela crueldade, violência e rebeldia. São pessoas extremamente difíceis de lidar, apegadas ao controle excessivo. É bem complicada essa fase aqui também, tá? Depois nós temos a parte fálica, dos 3 aos 6 anos. O órgão do corpo estimulado é o órgão genital. Aqui se instala como conflito o complexo de Édipo ou de Electra. Isso aqui é amplamente discutido, as pessoas ainda não entenderam, né, exatamente o que Freud estava querendo dizer aqui, mas essa fase, gente, ela é mais ou menos assim. Os meninos, eles começam a olhar para a mãe como objeto de desejo. As meninas começam a olhar para o pai como objeto de desejo. Veja que eles estão presos ali na fase fálica, eles estão descobrindo o quê? O que é um falo, gente? É um pênis. Eles estão descobrindo os órgãos sexuais deles. E é nessa fase que eles começam não com a maldade de adulta, tá? Eles não têm esse filtro ainda, mas eles começam a observar o pai e observar a mãe como objetos de desejo nessa fase, tá? Passar por essa fase de uma maneira conturbada pode criar dificuldade de personalidade, falta de maturidade emocional. Vocês já viram aquele homem que com 35 anos ainda mora com a mãe, né? Não conseguiu quebrar esse vínculo, tá casado, mas tá todo dia na casa da mãe, precisa saber como a mãe tá, precisa cuidar da mãe, muito preocupado com as emoções da mãe. Muito provavelmente a gente tem um complexo de Édipo mal resolvido aí nessa fase. Da mesma forma como as mulheres, sabe aquela mulher que tá sempre esperando um príncipe encantado, que está sempre esperando um homem salvador, ela pode estar aí também com um complexo de Electra, esperando que alguém protetor e amparador como o pai dela surja na vida dela, tá? Mesmo na fase adulta. Então nós temos depois a fase de latência, dos 6 aos 11 anos. Nessa fase não existe nenhuma parte física, tá? Que seja fixada. Porém, eles estão muito mais ligados às descobertas sociais, tá? Eles estão aprendendo a se relacionar. Então, nessa fase não tem um conflito, tá? Assim como também não há fixações. Então, eles estão assim num período de respiro de todo esse avanço conturbado da infância, tá bom? Depois nós temos a fase genital, que acontece aí após a puberdade, ou seja, entre 11 e 12 anos dali para frente, tá? Ali a fixação vai ser de fato nos órgãos genitais, sobre uma outra perspectiva, tá bom? O conflito para eles com a idade de 12 anos já vai ser preocupação com o bem-estar sexual do outro. Veja como ele transfere a sua preocupação
né, com o seu bem-estar. Lembra que eu falei no começo que a parte de desenvolvimento psicossexual está muito ligado ao nosso instinto, né, a nossa sobrevivência? Nesse momento, ele começa a olhar o outro, a necessidade do outro, é um momento também de extrema importância, tá? Porque até então ali tem uma coisa muito egóica. Eu preciso me satisfazer, eu quero, é comigo. E aí, nessa fase aqui, eles transferem isso para o outro, certo? Também, não sendo bem desenvolvida, a gente vai ter aí, como consequência, a incapacidade de cuidar, de amar, a tendência a ultrapassar a normalidade do autoerotismo. Autoerotismo, gente, cunho sexual, eu comigo, entendem? Eu não preciso aprofundar muito aqui, mas é um exagero disso. Existe uma fase onde eles vão ter a descoberta desse prazer, mas quando isso se torna muito acentuado, passa a ser um problema. A questão aqui, gente, é que durante esse processo de desenvolvimento, a criança ela passa a ser obrigada a reprimir os seus desejos de uma maneira não saudável, tá? Com isso, grande parte daquela espontaneidade, do desejo, do instinto da criança é anulado, assim como seus potenciais, que, se devidamente estimulados, trariam a plenitude emocional para o indivíduo enquanto adulto. Então, gente, como educadora, como mãe, como terapeuta, como pedagoga, eu preciso dizer para vocês, quando nós estamos ensinando uma criança, a pior maneira que tem para ensinar uma criança é gritando com ela, ameaçando, tendo atitudes traumáticas para ela, sabe? Muitas vezes a gente olha para a criança como se ela não tivesse sentimento, como se ela não tivesse emoções. Né? Então, quando você está tentando ensinar alguma coisa para uma criança, ela começa a chorar desesperada, epa, reveja o seu método de ensino. Tá? Você pode prejudicar infinitamente aí a vida dessa pessoinha. Outra coisa também que é importante falar aqui, reprimir. Se uma criança ela tem uma atitude que não é aceitável socialmente, ela não tem consciência disso, gente. Nós, como adultos, temos. E aí, o pior caminho aqui é você ir lá gritar com aquela criança, reprimir, dizer que ela tá errada, que tá fazendo, que é feio. Não. Uma criança, assim como um adulto, ela precisa ser tratada com humanidade. Então, quando você precisar ensinar alguma coisa para uma criança que não esteja de acordo com as regras sociais, tá? Sente com ela, converse com ela, explique por que aquilo ali não é bacana. As crianças, elas precisam saber o porquê das coisas. Virar para uma criança e dizer por que não é algo desumano. Nós, hoje, já temos consciência disso, mas imagina aquela criança, embora ela tenha toda a parte instintiva dela, ela nasce sem esse filtro. Ela vai agir com id, né? E quem que vai ser responsável para auxiliar ela na construção do ego? Quem é mesmo, gente? Pois é, somos nós, pais, educadores, professores, líderes religiosos. Somos nós que vamos ser responsáveis pelo que essa criança vai se tornar lá no futuro. Então é muito importante tomar cuidado com essa questão da repressão, da linguagem violenta. Isso é muito danoso para uma criança. E aí, a partir desse ponto, eu já quero que você comece a pensar em como foi a sua criação. Como seus pais te ensinavam as coisas e que reflexo isso teve sobre a sua vida? Então, gente, como eu falei para vocês, quando todo esse processo de desenvolvimento ele não acontece de uma maneira saudável e bem equilibrada, nós vamos ver o reflexo disso, tá? É inevitável ver o reflexo disso, tá? Então, o que vem a seguir? A manifestação dos desejos reprimidos na vida adulta, a sensação de que há algo errado consigo mesmo, causando uma angústia indefinida, causando dor, sofrimento, inadequação no meio em que se vive. Você já conheceu alguma pessoa que ela não consegue ter prazer na vida?
ela não se sente bem em lugar nenhum, ela não se sente bem consigo mesma, ela tem medos excessivos de realizar as coisas mais simples que existem, e se paralisa muito fácil com as coisas. Pois é, se nós formos investigar a infância dessa pessoa, nós vamos nos surpreender com o que essa pessoa vivenciou, tá? Falando aqui um pouquinho sobre desejos reprimidos, lembra que eu falei para vocês que o id ele vem com todo esse impulso, né, de realização, de satisfação. E aí, de repente, a criança tá lá toda serelepe, querendo muito alguma coisa, porque aquilo vai trazer prazer para ela. E aí, nós, como adultos, sem paciência alguma, a gente grita, fala que não pode, que não vai. Aquele caos. A criança vai carregar essa marca consigo. Eu não estou dizendo para você aqui que você tem que dar tudo que a criança quer. Lógico que não. Tem coisas que realmente são nocivas para ela. Mas é aquilo que eu disse também no momento anterior. Se é algo não aceito pela sociedade, sente com essa criança e explique para ela. Tenha toda a paciência, amor, compreensão e acolhimento possível. Tá? Porque isso não acontecendo, você vai traumatizar essa criança. E aí, como que funciona o trauma, gente? Vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Imagina que tem um ratinho passando por uma estrada de terra e ali, um pouquinho mais à frente, tem uma moita. Atrás daquela moita tem um gato horrível que quer comer aquele ratinho. Mas o ratinho não sabe daquilo. Então ele segue passeando todo serelepe ali pela rua. Até que aquele gato pula de trás da moita, assusta o rato e começa a correr atrás dele, começa aquela perseguição. O ratinho entende que se aquele gato pegar ele já era, né? Acabou-se o que era doce. Mas o ratinho, muito astuto, consegue fugir. Anos depois, aquele ratinho vai passar pelo mesmo lugar e ele vai ver aquela moita. Só que dessa vez, atrás daquela moita, não tem um gato. Porém, quando o ratinho olha para aquela moita, ele lembra daquele ocorrido. Ele sente o mesmo medo e o mesmo desespero e ele não passa por aquele local. Porque ele não quer o quê? Ele não quer sentir a dor. Nosso ego também tem essa função meio desordenada de nos proteger da dor. Tá? Então, dificilmente aquele ratinho vai passar pelo mesmo lugar, porque mesmo o ataque não sendo iminente, ele acha que vai ser atacado. E é exatamente isso que acontece, tá? Questões reprimidas, a mesma coisa. Servem como gatilhos na vida adulta. Bom, gente, aqui eu já contei para vocês muito do que é um desenvolvimento infantil, de como que se estrutura o ego, né? Quais problemas podem ser ocasionados quando a gente não tem o devido desenvolvimento, né? E isso falando muito ainda da parte infantil. Agora nós vamos colocar um pouquinho o dedo na ferida, tá? Porque lembra que no começo eu disse para vocês que mesmo nós sendo adultos, nós carregamos a nossa criança interior dentro da gente? Pois é, essa criança que muitas vezes sofreu abuso, passou dificuldades nesses momentos de aprendizagem, essa criança que muitas vezes foi negligenciada pelos seus tutores, pelas pessoas que estavam ali sendo responsáveis pelo seu amadurecimento, ela tá ali ainda precisando de acolhimento. Tá? Não pense você que aquilo que você viveu na infância, só porque você não se lembra, some, tá? Isso fica guardado lá dentro do nosso inconsciente. Lembra da história do ratinho? Toda vez que você passar por uma situação parecida, ó, vem o gatilho, e aí você revive, lembra da mente não ser temporal? Você vai reviver todo aquele trauma como se tivesse acontecendo naquele momento. Certo? Então, por isso, mesmo adultos, nós não podemos ignorar a voz da nossa criança interna. Se naquela época nós não tínhamos maturidade para enfrentar essas questões de desenvolvimento, né, as demandas daquela época, hoje nós somos adultos e somos responsáveis por auxiliar essa criança que muitas vezes sofreu, foi negligenciada. E isso agora cabe a nós, certo? E aí, gente, sem o devido amparo, isso falando da criança na idade infantil e do adulto, tá bom? Sem o devido amparo dessas crianças, seja ela interior ou a criança, né, que está vivenciando aquele período,
essas pessoas elas vão se tornar pessoas com sérias dificuldades emocionais, tá? Muitas vezes incapazes de ter autonomia. Afinal, tudo que elas gostavam foi julgado como chato, desnecessário, inútil. Então, essa criança ela não consegue fazer nada sozinha. Esse adulto ele se torna dependente de um outro ser, né? Ele não tem autonomia, ele tem medo de tudo. Ele tem medo do que ele não conhece, ele não consegue dar passos longos, né? Ele precisa estar sempre tendo amparo de alguém, porque isso não lhe foi ensinado na infância, tá? E lembra que eu falei? Isso vai seguir a pessoa até o último dia de vida dela aqui na Terra. Então, não acolher ainda hoje, não importa a idade que você tenha, né? É você viver esse sentimento de dor, de inadequação, de eu não sei o que eu estou fazendo aqui, até o último dia da sua vida. Né? Por isso é tão importante nós acolhermos a nossa criança. E aqui, gente, mais uma vez reforçando, mesmo quando nós nos tornamos adultos, a nossa criança interior ainda vive dentro de nós e ela carrega todas as vivências. Lembra que eu falei que toda aprendizagem serve como base para aquilo que nós vamos nos tornar à frente? Então, tudo aquilo que você aprendeu de bom, aquilo que você aprendeu de ruim, todas as dores, todos os traumas, tudo que foi vivenciado naquela época, segue dentro de você, mesmo que dentro de um baúzinho do esquecimento, tá? Isso permanece dentro de você. E aí, meu querido, não importa qual seja a sua idade, a sua criança interior está aí dentro querendo ser ouvida. Existem muitas manifestações dessa criança ao longo da sua vida. A questão é que a gente, assim como nós fomos negligenciados, a gente continua negligenciando essa criança. Tá? Mas ela está aí. E por que é tão importante acolher e curar essa criança? Mais uma vez, porque ela é a base da sua vida. Sua vida não existe sem essa criança. Né? É tudo que você é hoje, tudo que você sabe, tem como base essa criança. Né? Então, é muito importante, embora doloroso, olhar para essas questões. Algum tempo atrás, eu vivi esse processo de cura, né, de criança interior. E eu confesso para vocês que todas as vezes que eu olhava para ela, eu tentava fugir. Eu tentava fugir porque realmente não é legal reviver dores do passado. Não é legal reviver traumas, né? Mas é importante. Não o fato de reviver em si, mas de curar, de ressignificar, né, as coisas que aconteceram no passado, para que você consiga se libertar das amarras, sabe? A criança interior, ela fica lá presa no meio das suas dores, sufocada, gritando, querendo sair. Sabe aquela sensação que você tem muitas vezes, que a sua alma se remexe dentro do seu corpo? Aquela angústia realmente de inadequação, é sinal que a sua criança interior está tentando te mostrar alguma coisa. Nós precisamos ter coragem. Coragem é a melhor palavra. Nós precisamos ter coragem para olhar para ela. E é isso, gente. O reencontro é possível. E embora traga dor, depois que todas essas emoções elas são organizadas dentro de nós, a gente consegue dar aquele respiro, sabe? Aquela sensação de alívio, de liberdade. É como se a gente devolvesse para nossa criança a alegria de ser quem ela é. E aí é nesse momento que você avança no seu autoconhecimento, porque aí você se livra de todas aquelas quinquilharias que jogaram aí na gente e que formavam o nosso ego, todas aquelas crenças limitantes que as pessoas enfiaram na nossa cabeça como verdade absoluta, passa por um processo de ressignificação. E aí você consegue acessar aquilo que estava perdido. Você consegue ter a leveza da sua criança interior. Você consegue resgatar as suas habilidades, né, o seu propósito de vida. Você consegue resgatar a felicidade. Eu falo para vocês, gente, assim, sem medo de errar. Se você sente que você é uma pessoa que não é feliz,
O dia que você encontrar a sua criança interior, que você acolher, que vocês duas se curarem, você vai encontrar felicidade. E aí você vai perceber que ela vem de dentro para fora e não ao contrário. Tá? Qualquer conquista material que você tenha vai te trazer uma felicidade momentânea. A felicidade que a cura da sua criança interior ela proporciona, ela é muito, 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 infinitamente mais profunda do que qualquer alegria por qualquer conquista material que você tenha tido, certo? Bem, gente, espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio aqui. Estamos aprendendo a usar as tecnologias aqui para futuramente trazer conteúdos um pouquinho mais complexos, tá? Mas espero que você tenha conseguido absorver esse conhecimento, principalmente aquela tabelinha lá que trata dos ensinos de Freud. Eu acho muito importante que até os pais, né, os pais de primeira viagem, os pais tivessem esse conhecimento. Tá? Na faculdade de pedagogia a gente aprende isso, porque a gente também lida aí com o desenvolvimento dos pequenos, mas os pais são uma peça fundamental e eles não têm esse conhecimento, né? O que ocasiona aí alguns atropelos pela vida. E aí, com isso, gente, eu preciso falar uma outra coisa antes da gente entrar na meditação. Nossos pais, por mais dificuldades que eles tenham tido em nos criar, eles não têm culpa, tá? Não é uma coisa bacana de a gente culpar os nossos pais, mesmo porque nós temos que pensar na estrutura familiar que eles tiveram. Eles vão refletir na gente aquilo que eles aprenderam também com os pais deles. E os pais deles com o que aprenderam com os nossos avós. E por aí vai. Né? Então as pessoas não têm culpa. O que falta é realmente um conhecimento, um aprofundamento, né, no desenvolvimento humano. Ter filhos, gente, é uma escolha. Eu sempre falo isso. Óbvio, tá? Que existem questões aí fora da caixinha e, né, não é dessas questões que eu tô falando, gente. Mas ter filhos é sempre uma escolha. E se a gente tem filhos com uma ideia de que só alimentar e dar brinquedo no final de ano tá bacana e encher a criança de presente e ser um pai ausente é suficiente, não tenha filhos. Não tenha filhos. Ter filhos requer tempo, requer amor, requer empatia, requer você estar ali junto com ele, auxiliando ele a enfrentar todas essas transições. Vocês viram como é complicado? Parece tão simples, né? Quando a gente vai fazer o desmame de um bebê, o desfraude, e parece que a criança não sente nada nessas transições. Espera, se você tem menos de 20 anos, espera você chegar nos 30, que é uma transição também muito importante que te desestrutura inteiro. Espera ver o teu filho sair da infância e entrar na adolescência para você ver o que é transição, né? Então, eu preciso muito reforçar isso aqui para vocês, gente. Filhos são escolhas. Filhos a gente não cria só dando presente, só dando alimento e só vestindo. Tá? Ser pais ausentes, pais que não ouvem aquilo que os filhos querem dizer, que não buscam entender o que eles estão sentindo, que não ligam para suas emoções, né? Bom, eu acho que eu não preciso nem falar nada, né? O início da aula já mostrou para você mais ou menos como que o carro vai andar se as coisas seguirem assim. Então pensem muito bem antes de ter uma criança. É um outro ser humano, né, que você vai ser responsável por conduzir para a vida. Bom, meus amores, então vamos para a meditação agora, tá bom? Eu vou pedir que você fique aí num lugarzinho tranquilo, de preferência não seja interrompido, esteja num lugar bem confortável. A próxima tela que vai surgir para vocês, eu não vou aparecer, vocês só vão me ouvir, tá bom? Que é para não tirar a concentração de vocês. Meditação toda com os olhinhos fechados. E vai ser muito boa, eu tenho certeza. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Se aprontem por aí, que a meditação vai começar. Meditação guiada
para o reencontro com a sua criança interior. Sente-se confortavelmente em um lugar onde você consiga relaxar e entrar em contato consigo mesmo. Olhe agora para esse círculo rosa que pulsa no meio da sua tela. Ele vai nos auxiliar a controlar melhor a nossa respiração neste momento. Todas as vezes que o círculo crescer, nós vamos puxar o ar. Todas as vezes que ele diminuir, nós vamos soltar o ar, esvaziando os nossos pulmões. Comece agora. Puxe o ar e solte o ar. Repita esse processo por 3 vezes. Muito bem, você está indo muito bem. Agora, você vai lentamente fechar os seus olhos, se aconchegar na sua cadeira, no local onde você está sentado ou deitado. E com os olhos fechados, nós vamos começar uma contagem regressiva. Nós vamos contar de 10 a 1. E à medida que essa contagem vai sendo realizada, você vai sentindo o seu corpo ficar muito, muito relaxado. Vamos começar. 10, 9, e você sente que o seu corpo está ficando pesado e relaxado. 8, 5, 3, 12, e você percebe que os números começam a sumir da sua mente. E você fica cada vez mais relaxado e confortável em se sentir assim. Imagine agora uma porta branca com uma fechadura dourada, reluzente, muito bonita. Atrás dessa porta nós vamos encontrar algo muito especial para você. Caminhe em direção a essa porta e à medida que você caminha, você se sente ainda mais relaxado. Não porque eu quero, mas porque você deseja que assim seja. Comece a caminhar e se aproximar da porta. Toque a sua maçaneta, sinta a textura da maçaneta nas suas mãos. E imagine agora que você está abrindo essa porta. Ao abrir, você dá de cara com um jardim maravilhoso. Você consegue sentir o calor do sol, o cheiro das plantas, das flores. Você consegue ouvir o canto dos pássaros, o vento brincando entre as árvores. Ao prestar atenção, você consegue ouvir a água correndo num rio muito próximo dali. Este é um ambiente muito confortável e você se sente muito, muito feliz por estar ali. Tire os seus sapatos neste momento e imagine que você está andando descalço pela grama, recebendo toda a energia da Mãe Terra.
Siga caminhando por esse jardim. Mais adiante, você vai encontrar uma linda árvore. Essa árvore tem muitas flores, tem muitos frutos, e ela está te convidando para que você se sente embaixo dela. Se dirija até essa árvore, sente embaixo dela e sinta o calor do sol te abraçando. Você está bem, confortável, tranquilo, mas ao olhar ao longe, você percebe que existe uma figura humana se aproximando de você. Ela é pequena, muito alegre, e ela vem correndo em sua direção. Quanto mais ela se aproxima, mais você se envolve com a presença dela. Neste momento, se posiciona na sua frente a sua criança interior, e ela tem um recado muito importante para dizer. Pegue essa criança pelas mãos, sente ela no seu colo e silencie a mente para ouvir tudo o que ela tem a dizer. Deixe que ela fale. Neste momento, olhe a sua criança interior nos olhos, abrace ela e diga a ela que você sente muito por todas as dificuldades que ela passou na vida, por todos os desafios que muitas vezes ela tenha enfrentado sozinha. Você sente muito por todos os momentos de dor que ela enfrentou, mas que a partir de hoje ela não está mais sozinha. A partir de hoje ela está sendo acolhida por alguém que a ama muito. Diga a ela que a partir de hoje você se compromete em buscar cada vez mais o seu autoconhecimento, para que juntas vocês possam se curar. Abrace a sua criança, dê a ela todo o amor e carinho, todo o acolhimento que ela merece. Imagine agora que do meio do seu peito, uma luz rosa começa a crescer. E essa luz, ela vai envolvendo você e a sua criança interior. Agora, vocês estão dentro de um círculo rosa muito luminoso, que emana uma energia muito amorosa. É o amor que vocês precisam.
Sinta toda a expressão do amor divino sobre a sua vida e sobre a vida da sua criança interior. Sinta uma enorme sensação de bem-estar e satisfação. Sinta a alegria por ter conseguido contatar a sua criança. Muito bem. Levante-se agora. Mais uma vez, olhe para a sua criança interior. Diga a ela que você não irá abandoná-la, nunca mais. Pegue ela pelas mãos e veja ao longe mais uma vez a porta branca com a fechadura dourada surgindo no meio do jardim. Vá em direção a essa porta devagar. Coloque as mãos na maçaneta e passe por ela agora. Muito bem. Aos poucos, comece a movimentar os dedos dos seus pés, os dedos das suas mãos. Você vai começar a sair do transe, se sentindo muito bem, muito tranquilo, leve, com uma grande paz de espírito. Quando estiver pronto, abra os seus olhos vagarosamente. Espere alguns segundos antes de se levantar. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido de muito proveito as informações, né, que foram transmitidas aqui, que você tenha alcançado muita paz, muito amor através dessa meditação. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal se você não é inscrito e nós nos vemos nos próximos vídeos. Antes que eu me esqueça, aqui na descrição está o link para o nosso e-book. Lá contém todas as informações que eu passei para vocês durante essa aula. Agora eu vou indo. Bye bye e até o próximo vídeo.